Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Vir Empresário, aqui da AGE, Associação de Jovens Empresários de Balneário Camboriú e região. Estou aqui com a Alice, diretora também de... Quer se apresentar mais fácil? Claro, com certeza. É um prazer estar aqui com vocês em mais um Pode Vir Empresário da AGE. Meu nome é Alice Pires e eu sou mentora de mulheres que desejam ser mais ricas, felizes e eufóricas. Estamos aqui com um convidado muito especial que eu quero que ele se apresente para nós, né? Uma salva de palmas para ele, por favor. Vocês são demais, né, meninas? Sou Brian Germano, sou um dos sócios da Felicita Imóveis aqui de Balneário Camboriú, esposo da Dayana, né, pai do Miguel, minha esposa agora está grávida também, do Levi, 5 meses. Estamos morando aqui em Balneário Camboriú, somos naturais de Blumenau, 10 anos no mercado imobiliário aqui em Balneário Camboriú e Praia Brava. A gente tem, né, uma empresa nova, né, 3 anos e meio no mercado, já entregando bons resultados, aí colhendo bons frutos, né, aqui no nosso mercado tão competitivo do jeito que é. Então tá bem legal, né? Muito bom. O que motivou você a abrir a Felicita? Na verdade, eu era gestor de uma outra empresa, uma outra imobiliária, aqui no mercado imobiliário, e bateu o teto na profissão. O negócio foi crescendo, abriu-se uma nova vaga dentro dessa outra empresa. É uma vaga que eu já exercia, e aí, numa pergunta do proprietário, eu entendi que ele preferia trazer alguém de fora do que eu continuar exercendo aquela mesma função. E aí bateu o teto, era muito feliz no que eu fazia, tinha reconhecimento, ganhava dinheiro, tinha autonomia, autoridade, né? Mas aí botou o teto, daí não... Aí fecha a conta, né? Não dá mais. Aí fala, agora eu vou ter que ir para o mercado. Olhei para o mercado imobiliário de outras imobiliárias e construtoras, penso que não me encaixaria. Uhum. Eu falei, então vou empreender. E aí nesse empreender é bem legal, porque a gente tinha um grupo que a gente chamava de Mente Mestra, que era... A gente leu um livro que é Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. Tinha um desses capítulos, era o Poder da Mente Mestra. Aí eu dei um livro para um amigo meu, eu falei, cara, lê esse livro e vê esse capítulo. E eu tava pensando em criar essa mente. E aí ele leu, gostou, a gente deu o livro para mais um outro amigo, depois entrou mais um outro, e a gente ficou quase 2 anos seguidos lendo o mesmo livro toda segunda-feira, um capítulo por capítulo, né? Cada capítulo uma segunda-feira, acabava o livro, volta o livro, acabava o livro, volta o livro. E ali a gente meio que falou, então vamos... Se algum dia for pra gente fazer negócios, que a gente faça primeiro entre nós. Uhum. E aí, como um desses profissionais era meu liderado direto na empresa que eu trabalhava, eu falei, isso aqui não dá, porque daí não fica legal, né? Sim. Então eu fui no outro empresário, que era o Jefferson, que já atuava no nosso mercado imobiliário aqui, já era sócio de uma outra imobiliária. E aí apresentei toda a ideia para ele, comprou a ideia, a gente precisava de um capital alto, né, de investimento, tanto para a abertura da empresa quanto 6 meses de capital de giro. Uhum. Ele bancou, a gente abriu o primeiro escritório no escritório aéreo, e depois ele também levou a Felicitar para a Avenida Brasil, que tem um outro custo, outro porte de empresa, né? Sim. Então o Jeff vem nessa parceria por um grupo de leitura com um princípio meio povo judeu, assim, né? Uhum. Primeiro entre nós, para depois de fora, que é a força do network, de bons grupos, como é a AGE, né? Por exemplo, de tu participar dessa galera, porque não aqui também, né? Dizer, galera, se for fazer negócio, primeiro entre nós, né? Entre nós, então, você tem um advogado que seja primeiro... Entre a gente. Entre nós, um médico, um dentista, um corretor de imóveis, né? Com certeza. Então, primeiro entre nós, para depois de fora. E, Brian, o que tu acredita que mais mudou na tua mente depois que vocês fizeram esse projeto, né? Esse da Mente Mestra, depois de ficar aí 1 ano, toda segunda-feira relendo esse livro, que é um ícone, né? Dentro dos empreendedores. O que tu acredita que foi a maior transformação na tua mente, assim? Acho que crença sobre dinheiro vem muito forte, né? A gente, pra te ser empresário, tem que gostar de grana, né? Se tu não gostar de grana, perdeu o mercado, né? Porque daí imagina, tu começa a dar lucro e tu diz, meu Deus, não gosto de grana, não vai rolar, né? Sim. Não vai dar certo. E Poder do Desejo Ardente, que depois a gente traduz por sermos obstinados, né? Mas esses 2 capítulos, realmente, eles impactam forte, assim, né? Porque ele fala muito, né? De tu querer algo muito forte, mas muito forte, e tu pagar o preço que tu precisa pagar em relação a isso. São coisas que mudaram desse livro propriamente dito, né? Fora o relacionamento, obviamente, né? Essa mente que... Sim. Quando foi a tua virada de chave com relação a essa questão da obstinação? Você fala bastante nas suas palestras, quando eu acompanho, e me gerou essa curiosidade de entender um pouco mais a mente do Brian, né? 2016.
Olha como é engraçado, né? Eu era um cara quebrado. Eu já quebrei 3 vezes na vida. Quebrado. E o quebrado é quando não existe mais nenhuma fonte de renda que você consiga dinheiro. Assim, já tinha pego dinheiro com um parente para pagar o outro, o cartão de crédito já estava estourado, o carro já estava em busca e apreensão. Não tem zero. As pessoas do teu ciclo de amizade já não te emprestam mais dinheiro porque tu já colapsou, não tem mais como, né? E isso gera uma dor muito forte. Porque eu ligava para as pessoas que eu amava, todos os meses falava, eu não vou pagar. Né? E eram empresários também, né? Porque às vezes eu peguei empréstimo, botei um amigo como fiador e foi pro estouro. E aí, o cara é empresário. Ele falou, Brian, eu preciso do meu nome para poder continuar trabalhando no meu negócio. Falei, cara, me perdoa, mas não vou pagar. E no outro mês ligava de novo, né? Irmão, me desculpa, me perdoa e, cara, não vou pagar. E isso gera isso te castiga na alma, né? Um homem, um ser humano... Né? Minha esposa abençoada, né? Não me largou nesse período, né? Que a gente tá 13 anos maravilhosa. Juntos. Não, é rainha, né? Que essa aí merece tudo que exige melhor na Terra, né? Hoje tudo que eu posso dar para ela, proporcionar, com certeza eu faço. E foi num dia de muita dor, que eu precisei tomar a decisão de sair do mercado, de ficar. E aí eu tomei a decisão, na verdade, de sair. Falei, cara, não dá mais, né? E aí, ao mesmo tempo, tu já pensa, então o que eu faço agora? Eu falei, vou ser garçom, porque como garçom tu tem a renda variável. Eu sempre fui doido da renda variável, né? Você garçom, ainda era época do telefone fixo. Então eu liguei pro primeiro restaurante, tocou, só chamou, não atenderam. E eu entrei em colapso, assim. Mas eu não sei dizer o que gerou. Mas eu lembro que era uma tarde fria, deitei em posição fetal, assim, no meio da sala, chão gelado. Fez uma poça de lágrima de tanto que eu chorei, de dor, de me sentindo incompetente, né? Não sente bom no que tu faz, tal, aquele... dor. E aí eu acho que é Papai do Céu mesmo que vem e dá um toque na gente, que vem um pingo de racionalidade pra mim e fala assim, eu nunca perdi um parente próximo, assim, eu não sei lidar com isso. E aí eu falei, se eu tivesse perdido uma pessoa que eu gosto demais, um parente muito próximo, olha que eu estaria sofrendo mais do que eu tô sofrendo aqui por dinheiro, né, por uma profissão. Daí eu falei, não faz sentido. Faz sentido sofrer por uma perca de uma pessoa querida, mas não por isso aqui. E aí eu me acalmei e aí eu falei, cara, quer saber? Mas aí vim na alma, assim, a minha virada de chave foi num instante, num segundo pro outro, naquela dor extrema. Aí eu falei, cara, agora é pra valer. Eu vim por grana, eu era gestor no varejo lá em Blumenau, eu vim por dinheiro, pintou assim, milionário no primeiro ano. Sim. Meu Deus, tudo rico. Todo mundo quer. Vida fácil. Fácil. Não é assim o mercado imobiliário, sei pena pra caramba no começo. Foi no começo, né, que eu sofri. E aí, naquela tarde, eu falei, cara, quer saber? Agora eu viro. E eu vou ser bem sucedido nesse mercado, eu vou pagar o preço que eu preciso pagar. E aí eu me moldei, né? Eu falei, eu preciso melhorar nisso, e eu vou me construir nisso aqui, eu vou me transformar. E eu sou um cara completamente transformado, assim, pela imersão dos estudos que eu fazia. Livro, vídeo, curso, de fato, né? Imergi em Febracis, por exemplo, de Paulo Vieira. Cara, estudei demais, assim, demais. Era alucinado por desenvolvimento, né? E tu vai aprendendo com cada coisinha que você lê, vai aplicando. Eu digo pro time que eu sou todo montado, né? Eu acho que eu não nasci com grandes dons, assim. Sou um cara que não sou gênio, não sou inteligente da turma, não sou... Nasceu compenetrado, né? Levou até o... Aprendi a ser... E aprendo rápido. Cara, aprendo rápido, aplica rápido. Mas isso é legal, né? Porque às vezes as pessoas ficam inventando desculpa, né? Exato. Achando que, porque eu tenho que ter talento e não tenho esse talento. O Brian, ele tem talento ou ele teve sorte? É assim que as pessoas sempre vão ver, né? Zero, de verdade. Exatamente. Descobri hoje que eu sou bom em juntar gente boa. Que não é muito difícil, não precisa ter talento. Precisa ser atento, talvez, precisa. Né? A gente tem um timaço. E eu toco as coisas e tudo que eu faço é aprendido. Eu aprendi a fazer as coisas que eu faço. A diferença é que eu faço as coisas que eu aprendo, né? Sim, tu age. Vai em direção àquilo que tu deseja e aquilo que tu aprendeu. Tem noção quantas pessoas aprendem muita coisa e não botam em prática? Então isso é um talento. Então vamos receber, né? Como um elogio, né? Dos livros que você leu, geralmente as pessoas amam, né? Indicação de livro. Qual deles, assim, que você indicaria pro jovem empreendedor aí? Cara, Quem Pensa Enriquece. Para quem trabalha com vendas...
a Bíblia de Vendas e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que com base no que a gente fazia da Mente Mestra, a gente tem, fica também o convite, não sei se posso, mas a gente tem a leitura do livro dentro da Felicitado, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, toda segunda-feira às 6 horas da manhã. Olha aí. Presencial e online. Então agora a gente tá divulgando lá nas redes sociais, também lá dentro do Instagram, pra galera ler junto conosco. Daí tu lê 1 ou 2 capítulos, uma hora de leitura. Cara, vem que é bem legal. Pra te ir imergindo, né? Tu não, às vezes não consegue absorver de bate-pronto, aí tu lê de novo, e aquilo ali começa a absorver. E Fator de Enriquecimento de Paulo Vieira, que fala de mentalidade sobre dinheiro e sobre grana. São 4 livros que eu acho que valeu a pena ter lido, assim, né? Que transforma a vida do ser humano. Já li 3 de 4, então tá bom. Né? Aí, tá no caminho. É pessoa de sucesso, hein? Só falta o último. Venham mulheres, né? Que querem se empoderar e prosperar, te procurar. Eu vou ir lá na Felicitar segunda-feira, hein? Gostei. Cara, venha, super legal. É um livro muito legal de realmente ter esse bate-papo, né? Entender um pouquinho mais sobre como influenciar pessoas e tudo mais, que é muito importante pro empresário, principalmente, né? Como que funciona? Tu trouxe aí que toda segunda-feira, então, vocês vão ler esse livro dentro da empresa. Como que funciona isso dentro da empresa, né? O pessoal veste essa camisa, também deseja estar lá. Como que tu faz? Como é que tu faz para eles estarem lá às 6 da manhã? 6 da manhã, sem precisar estar, né? É que, assim, essa questão da leitura do livro não é um fundamento técnico da Felicitar. Não é um desenvolvimento da empresa. Participa quem quer. É bem facultativo assim. Vem quem quer e tá tudo certo. Eu não imponho nenhum tipo de regra, 0 regra. Eu tô lá toda segunda-feira, eu vou lá presencialmente, e se quiser participar, vem participa. Aí tem a galera que começa a participar, depois para, tem a galera que não começou conosco e tá entrando agora, tem a galera que vem faltam em alguns, e vem uns e faltam em outros. Cara, 0 preocupação em relação a isso. Mas é a liderança pelo exemplo, né? Porque você tá lá, né? É pelo exemplo, né? Dentro desse livro, propriamente dito, é pelo exemplo. Alguns desses profissionais que estão desde o início da leitura engajam, porque cria a mente mestra. Tu começa a internalizar aquele conhecimento, tu começa a absorver aquele conhecimento. Por exemplo, assim, o primeiro capítulo do capítulo 1, o princípio do capítulo 1 é: não reclame, não critique, não condene. É 0 reclamação, 0. Aí, né, teve um profissional foi reclamar e o outro que participou do grupo estava perto dele e falou: não dá. Vamos. Né? Então são bons princípios de bom livro, mas é facultativo. Eu, como líder, eu já entendi que o ser humano muda porque quer. Não, é óbvio que o exemplo arrasta, mas eu não forço. 0 piadinha, assim, pô, faltou, perdeu a vontade. 0. Cara, vem, se não quiser vir, tá tudo certo também. E não engaja todo mundo. Normalmente, assim, 7 pessoas, 5, 3, já eu e mais um. Na segunda-feira, 6 da manhã, é bastante gente, né? Não, é pancada, né? E é intencional. É por isso que eu falo que a gente todo montado. Quem quer, vai vir na a rotina, a segunda já começa em altíssima frequência e pressão, assim, não é. E é muito legal escutar você, né, Brian, porque muitos empresários reclamam dessa não capacitação das pessoas, reclamam que as pessoas não são engajadas, né? Então, eu que trabalho com gestão de pessoas é o que eu mais ouço, né? Essa reclamação do empresário. Só que, por outro lado, tem uma dedicação que precisa existir para esse desenvolvimento, essa questão de cultura que você traz bastante. Então, já aproveitar assim para parabenizá-lo, né? E que o pessoal, quem quiser, aproveite para fazer um network com você, para entender como tu faz isso mais no teu dia a dia, também aprender com você, né? Porque é possível. Você é um exemplo vivo de que isso é possível, né? E eu fiquei curiosa exatamente para saber como que tu leva isso para tua vida pessoal, pro cuidado com os teus filhos, né? Quantos anos tem os teus filhos? Um é bebê, né? Um tá na barriga, na verdade. 5 anos e uns 5 meses. E você já tá aí, digamos assim, desenvolvendo essa mente mestra, desenvolvendo essa mente financeira dessa criança. Como que tá? Fiquei curiosa também, porque a gente quer saber como é a vida de um grande empresário, né? Então, qual que é a rotina? Como que é teu dia a dia? Conta pra gente, conta pra gente. Tinha que cortar pra minha esposa não assistir, né, gata? Gata, te amo, né? Da minha vida.
eu ter filho, meu filho ele nasceu em 2020, ali no meio da pandemia, e eu já vinha da transformação, porque a minha transformação aconteceu aquele dia 2016. fatídico de dor, 2016. E de lá pra cá sempre foi um desenvolvimento, né, contínuo. Ser pai hoje, por exemplo, sabendo o que eu sei, que vem através dos livros do desenvolvimento, é uma cultura e um jeito de ser pai completamente diferente. Então, por exemplo, dentro do meu casamento, dentro da nossa casa, a gente não pode falar palavrão, não tem briga, não tem contenda, só tem palavras de afirmação, e se for para falar tem que ser de empoderamento. A gente não permite nem que o Miguel fale coisas que tirem o poder de qualquer pessoa, e o tempo todo são palavras de validação para o nosso filho, né? Às vezes ele fala, papai, você sempre fala isso. Né? Mas assim, constantemente... A repetição, né? Dizer, filho, vem cá, você é importante para mim, filhão, como é bom te ter, você tem valor pro papai... Meu Deus, como eu te admiro, filho, porque eu não te admiro pelas coisas que você faz, nem pelo que você tem, né? Eu te admiro pelas coisas que você é. Olha, filho, como você é criativo, olha como você é persistente, né? Olha como você, quando você quer alguma coisa, você vai lá e faz. Né? A gente vai ensinando, pô, filho, aí é criança, né? Pô, também tem que ter o cuidado, porque não é um adulto, né? Sim. Aí, pô, chora, né? Aí vem cá, filhão, vem aqui, vem com o pai, fala com o papai aqui, que quando a gente sorri, a gente conquista mais do que quando a gente chora. Né? Então tu vai tendo essa cultura dentro de casa. Mas, por exemplo, os meus princípios de casamento aplicados são os princípios da minha casa aplicados dentro da empresa, não são os da empresa dentro da casa. Sim. Né? Então, por exemplo, a gente tinha hoje a gente vive um relacionamento muito melhor, né? Então eu e minha esposa, o relacionamento de fato ele melhora a cada ano. Vai evoluindo. E a gente tá 14 anos, vai fazer em setembro agora juntos. Então, por exemplo, lá atrás a gente brigava muito, hoje a gente não briga mais. Aqui teve uma época que a gente fez um curso de casados. Meu Deus do céu, né? A gente foi brigando pro curso. E a gente aprende muitas coisas. E aí uma delas, por exemplo, assim, ó, se eu fiz algo que chateou a minha esposa, eu tenho até amanhã para falar. E a gente aplicava essa regra, tinha que pensar na regra para aplicar a regra. E chamava. Se tu não fala, tu perdoa. Sim. E releva, acabou. Não tem mais assim, porque semana passada você... Nananana. Sim. E hoje a gente nem pensa mais nisso, porque o relacionamento já ficou tão maduro e tão saudável que, cara, nem preciso mais pensar nessas regras. Mas que são regras que, por exemplo, a gente gosta de viver dentro da empresa. Então, dentro da empresa, eu acho que o líder ele não pode ficar chateado, né? Acho que o sentimento de chateado, ele não serve pra nada, né? O ficar putaço, bravo, até é nobre. A ira, a raiva, pelo menos te move, te deixa vivo. Sim. Vai fazer alguma coisa pra mudar. Mas chateadinho, porra, não rola. Mas se alguma coisa me deixou bravo, irado, chateado, eu tenho que falar com a pessoa. Talvez não seja agora o momento certo, mas até amanhã eu tenho que chamar ela, senta, conversa e dizer, cara, ó, esse teu comportamento transmitiu pra mim isso aqui, o sentimento que eu tive foi esse, o que eu esperava de ti nesse comportamento é que fosse diferente, que fosse assim. Sempre trazendo autorresponsabilidade. Sempre na autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é um belo livro também pra você ler, né? Não tem como não ser assim. Cara, a responsa da tua vida é tua, a empresa... A gente fala na empresa, às vezes eles falam assim... cada um com o seu... É meia culpa, eles falam. E meia culpa não existe essa parada. Vamos arrancar essa parada do nosso coração. É todo mundo no seu 100%. Então, ó, o resultado não veio. 100% de responsabilidade do Brian. Ponto final. Estou na liderança da empresa. É 100% minha culpa pelo fato do corretor lá na ponta não ter vendido. E também é 100% responsabilidade do meu gestor, porque cada time tem um gestor, então todos os nossos corretores, por exemplo, têm um liderado, tem um líder. Então é 100% de responsabilidade do nosso líder o fato do corretor não ter vendido. E é 100% de responsabilidade do corretor não ter vendido. É cada um do seu 100%. Não é um terço daí de culpa para cada um, ou meia culpa. Não rola isso, né? São coisas de livro, Febracis, né? Método CIS, por exemplo, fiz 3 vezes já, né? Olha aí. Minha esposa fez 2 vezes, então se desenvolvendo sempre, né? E exatamente o que eu acho mais incrível é vivemos aquilo que aplicamos na empresa, né? Porque o que eu vejo muito é muitos empresários tentando se desenvolver para ter uma empresa, né, 100%. E ali a vida pessoal acabada, né? E, na verdade, a empresa é um reflexo do empresário, né? Então, o quanto é importante a gente estar bem, estar trazendo isso para a nossa vida pessoal e aí sim reverberar na empresa, né? E quem faz o caminho contrário tá errando feio, tá errando rude na sua empresa. E tá sofrendo, né? E tá sofrendo, com certeza. Sabe que nessa situação, até, perdão. Não foi nada. Hoje a empresa ela tá ganhando corpo de gente e coisas
coisas que a gente conseguia fazer antes, por essa questão de volume de pessoas, eu não consigo mais fazer. É porque envolve tempo, né? Mas, por exemplo, quando a gente tinha as nossas reuniões que a gente chama de caldeirão, reuniões de performance de segunda-feira, porque esquenta, né? Número exposto na tela e tal. A gente aumentou a performance em 52% com esse tipo de reunião e tal. Tudo é metrificado, gestão orientada a dados e tal. Só que antes, quando era um grupo menor, a gente conseguia fazer o eu sou antes de apresentar os números. Então começava assim, o Brian, eu sou um cara persistente, eu sou determinado, eu sou expansivo, e tu fala do eu sou, e as pessoas elas não conseguem dizer que elas são, ou elas tinham vergonha de dizer. Então a gente foi aplicando isso para que as pessoas falem, tu tem que saber quem tu és, tu tem que saber o que tu quer. E aí o caminho vai, porque as pessoas vão te julgar. E no julgo das pessoas, e aí, tu vai parar, mas as pessoas estão falando algo, tu é o que estão falando? Não, não é. Se tu sabe quem tu é, então continua, pô. Tu sabe o teu tamanho do teu sonho e tal. Então são coisas legais que a gente aplicava, são coisas de vida, de life, aplicado dentro do business e que dá muito certo. Hoje, infelizmente, não dá mais para continuar, porque aí o tempo das reuniões é quase segunda-feira inteira, né? Sim. Daí não dá, isso tem que ser num período X a X para também estar em performance, né? Com certeza. O que te motiva hoje a conquistar mais? Porque na época foi uma dor, né? Que fez você virar a chave. E hoje, o que te motiva a querer sempre mais? Impactar a gente. Eu acredito, o meu setor, que é um setor de intermediação, ele é um people business. Então, gente, eu não sou escalável, eu sou escalonável, né? Escalável é quando tem a mesma quantidade de pessoas para ter mais performance. O nosso setor, eu preciso de mais gente para poder vender mais. Eu não consigo falar, vou vender o dobro de vendas e vou ter a mesma quantidade de pessoas. Tal. Então, o meu negócio, ele é movido por gente. Hoje, pela pressão que o negócio exerce, que é muita frente para te atacar, ser empresário é legal, colher os louros, mas o dia a dia é uma pancada a rotina, né? São as pessoas. Eu acredito verdadeiramente que a gente consegue mudar o mundo e consegue mudar através de gente. Não é através de máquina ou IA ou nananã. A gente vai mudar através dessas tecnologias a nossa rotina. Vai trazer mais performance, mais resultado e tal. Mas o mundo, a gente muda através de pessoas. E é o que me move de verdade, assim, de ver um profissional que entra na Felicitar de um jeito e está de outro, ou até mesmo que saiu da empresa, mas saiu num outro poste, num outro patamar. Assim, acho que isso é bem legal. É realmente subir o nível de todos nós, né? Quando sobe a maré, sobe os barquinhos todos. Bem nessa. E todo mundo consegue ter esse resultado, né, na sua vida, no seu negócio e na sua vida pessoal também. Porque tudo que eles estão aprendendo lá dentro da tua empresa, eles também estão levando para a vida pessoal deles, né? E isso é muito incrível, realmente. Até, respondendo a tua pergunta de antes, que era da rotina, né? Tu tens que viver o agora, né? Porque, por exemplo, eu trabalho muitas horas por dia. Não tem como, o negócio tá grande, ainda não dá, né? Até que a empresa cresça mais um pouco para conseguir abrir a minha vaga para dentro da empresa, ainda preciso de mais um tempinho, né? De quantas horas estamos falando? 12 horas é pouco, assim, né? Por exemplo, se eu chego antes das 8 horas em casa, da noite, a minha esposa fala, pô, que bom te tem cedo em casa, né? Sim. Então, de fato, o tempo com a família, ele é reduzido, né? É comum trabalhar até 8, 9 horas da noite, né? Aí começa às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã já, né? Toda a nossa rotina. Dentro da rotina, todas as reuniões com os setores, elas acontecem antes das 9, porque, teoricamente, às 9 horas começa o setor de vendas mesmo, né? E ainda assim, a agenda ela é bastante cheia. Só que tu viveu agora e tá presente no agora é algo muito importante. Então, por exemplo, eu preciso me posicionar nas redes sociais, Instagram, por exemplo, e o tempo engole. Eu tenho dificuldade de estar nas redes, não pelo medo do julgamento, que isso é tranquilo, mas parar pra mexer no Instagram. Sim. E normalmente eu olho o Instagram quando eu tô em casa. Só que daí eu tô em casa e minha esposa esse dia falou, pô, já fica um tempão fora de casa. Né? Vamos em casa, tu tá no celular, aí pô, né? Aquele papo de, pô, aí não tá legal. Sim. Né? E era antes de dormir, assim, vamos todo mundo dormir, a família toda vai dormir. Pra minha esposa é valor que a família toda durma junto. E realmente traz esse aconchego de lá, né, de família. E aí, bem naquela hora de dormir, eu tava respondendo umas coisas, dando uma mexida ali, falou, pô, tá legal e tal. Falou, beleza, realmente, então para com o celular em casa, e aí em casa eu tô concentrado em casa. Aí o negócio fica fritando a mente no business, cara, não fica de boa. Se eu tô em casa, eu tô em casa. Se eu estou assistindo um joguinho de futebol, tô assistindo um joguinho. Se eu tô no business, né? Onde eu tô mente centrada no aqui e agora. A presença mesmo, né?
que é que a gente tem consciência e que a gente realmente não tá só agindo a partir da nossa inconsciência, né? E aqueles problemas e tudo mais. Então, estar naquele momento presente faz com que realmente tu tenha uma alta performance também, né? Alta performance não quer dizer que vai fazer muitas coisas, mas estar com a família, por exemplo, dar atenção realmente para tua mulher, para teus filhos, né? Que já tem ali na barriga, enfim. E também na tua empresa. E aí tu consegue ser realmente criativo dentro da tua empresa e não tu tá em casa pensando na empresa e na empresa pensando na casa, né? É saudável. Eu vivo uma vida saudável, emocionalmente, intelectualmente falando, né? Porque se eu tô concentrado em casa, então é em casa. Se eu tô no negócio, então eu tô no negócio. Quando a gente começa a estar em casa pensando no negócio, em casa, tô pensando em casa, aí bate a ansiedade, né? Aí tu quer trazer o futuro pro agora, aí começa a ir pro ansiolítico, aí, pô, não tem, né? E a gente tá no mundo que as pessoas estão ficando... Essa preocupação, né, com a saúde mental dos nossos colaboradores, dos nossos stakeholders, né? Ela é muito grande, né? Mas é muito difícil de tu conseguir deixar um ambiente de alta performance saudável emocionalmente. É um desafio gigantesco que a gente está passando, porque o mercado é dinâmico, eu tenho que ser mais dinâmico do que o mercado. Então tem uma certa pressão em relação à rotina, que tem que ser aplicada se tu quiser performar. Exatamente. Se tu não aplicar, tu não vai performar, pelo menos tu não vai ganhar share de mercado. Então é intensidade. Então existe uma pressão. Aí tu trabalha numa empresa, tem 4 ou 5 times, tem os rankings, alguém tá vendendo, eu não tô vendendo, né? Pô, tu começa a trazer na mente do liderado esse tipo de pressão. E hoje a gente começa a trazer a filosofia para Felicitar, que é mais ou menos assim, né? Existe um mundo de pessoas que não conseguem aguentar nada de pressão fora do mercado, não conseguem nem trabalhar. Explode, né? Sim. Burnout antes do game começar. Tem uma outra galera que faz a descompreensão. É como se entrasse dentro de uma panela de pressão, a pressão aumenta, e aí em alguma hora eu puxo aquele pino e dou uma aliviada, que daí vai buscar no esporte, na igreja, né? Vai nos seus hobbies buscar dar uma aliviada na carga. Energia. Então fica aliviando a carga de pressão e aliviando e baixando essa carga constantemente. Como eu sei muito bem onde que eu quero e eu sei que meus desejos são grandes, né? A gente tem um objetivo de bater um bi em vendas na Felicitar ali, mas o meu objetivo de vida lá para 2045, a minha meta já está pronta, é algo muito maior do que isso, né? E eu sei que vai exercer uma pressão muito grande para eu estar naquele nível de game, de jogo que eu quero estar. Então eu já começo a entender que eu tenho que olhar a pressão de fora. A pressão não existe, ela é indiscutível. Tu tens que olhar para 8 setores e dar problema em 5. Tu precisa resolver os 5, aí tu perde gente, tu contrata gente boa. Cara, é um pandaréu de coisas para te resolver. Tem conflito interno também, tem falha, tem erro. É empresa, é vida real, pô, né? Não é filme da Disney. São pessoas, né? No fim são pessoas. Só que hoje, por exemplo, eu tô aprendendo e tô num caminho muito bom. De dizer, cara, beleza, a pressão tá ali, tá, beleza, top. Eu tô vendo ela, tô de fora, eu preciso resolver, mas eu não absorvo. Presença. Então não é nem a questão de receber pressão e descompensar. A pressão existe e não entra. Eu sei que eu preciso resolver, eu não preciso estar sofrendo a pressão para eu dizer que eu sou um bom profissional. Cara, eu posso ter atitude e ação para resolver o negócio sem absorver o negócio para minha vida, né? Sim, não se identificar, né? Não se identificar com a pressão, né? Boa. Olhar para ela como se fosse eu sou essa pressão, eu estou nesse meio. Não, a pressão tá ali, não faz parte de mim, eu vou olhar aqui como uma terceira pessoa. E se eu controlo, pô, beleza, eu vou controlar. Se eu não controlo, putz, bicho, eu não controlo, porra. Eu vou sofrer por um negócio que eu não controlo, vou morrer. Aí, pô, chego em casa, cara, eu trabalho o dia inteiro. Eu chego em casa, pô, tenho esposa e tenho um filho, um dog, que também quer atenção, né? Aí vai chegar todo mocorombo em casa também, meu Deus, porque a empresa, meu pai, mãe, tal. A minha esposa não sabe nem 10% do que rola na empresa, principalmente de problema, assim, né? Faço sempre uma pergunta que né? Esse problema tem uma solução, né? E aí você pensar se é essa solução imediata ou não para tu resolver. Se não resolve agora, ele tem que ser esquecido ou deixado de lado por um tempo, né? É plano de ação. E aí o chateadinho, ele tava falando, ficou chateadinho. Pressão na vida, pra quê, moço? Vai lá, perdoa, então releva, tá tudo certo. Ou vai lá e resolve. Que é isso, quer resolver, tu fica com um problema menos, senão fica dentro de você o problema e só vai acumulando, né? Exatamente. Eu tenho uma pergunta ainda de crenças. Você falou lá no começo sobre crenças e eu acho que muitos empresários têm crenças de dinheiro. Eu já tive várias que eu trabalhei e ainda trabalho, né? Você falando aí dessa questão do tempo, né, que você passa trabalhando, eu vejo que isso é um bloqueio ainda meu, porque para mim eu não consigo associar realmente equilíbrio de vida, qualidade de vida com trabalhar bastante, né? Então para mim isso eu vejo que é um bloqueio. E queria entender qual foi a tua crença lá atrás que você precisou quebrar com relação a dinheiro. Milka,
Eu sempre tive sucesso em liderança nas empresas que eu trabalhei. Eu comecei a trabalhar no McDonald's e 17 anos eu já liderava, entendeu? Não era nem responsável por mim mesmo, não tinha nem 18 anos e já liderava e tal. Só que com dinheiro eu sempre fui quebrado. Construir um negócio, destruía, destruía e tal. E, por exemplo, eu tinha medo de ver o dinheiro. Então era assim, né? Tô com dinheiro aqui em cima da mesa. E eu tenho um lugar pra pagar daqui a 10 dias e tô morrendo de vontade de comer um sushizão. Eu falava, eu vou comer um sushizão e vou dar um jeito. E o problema de ter uma boa fé é que muitas vezes eu dava o jeito. E aí eu pagava lá depois, dava certo. Então, pra quem joga poker é meio all-in, assim, né? Tu põe todas as tuas fichas na mesa, um dia tu vai perder. E aí tu perde tudo aquilo ali. E aí, através dos livros, por exemplo, o Fator de Enriquecimento do Paulo Vieira fala de crenças financeiras. Fala do pobre, do médio e do rico. E aí, aquilo ali, tu vai absorvendo, lendo, absorvendo. E um desejo verdadeiro, genuíno de querer mudar, fez eu mudar. E aí, só que também eu cometi um outro... Não é um erro, né? Eu acho que quase que natural isso. Eu era inconsequente financeiramente falando, por exemplo, né? Porque eu não guardava dinheiro, eu precisava esconder dinheiro de mim, sabe? Eu preciso esconder dinheiro pra não ver. Cara, gastava tudo. Hoje não. Cara, se eu tenho esse dinheiro que tá aqui, ele vai ficar aqui até que eu dizer que não vai mais ficar aqui. Acabou. Não investia, não guardava, não doava, não fazia nada. Eu precisava de ajuda sempre, né? Fugi onde que eu tava? Não, eu tava falando da crença. A mudança dessa crença, então, que antes tu pegava lá, ia lá, comia o sushi e não tava nem aí. Quer ver, eu era inconsequente. Aí eu falei, agora eu vou mudar. Quer ver que eu mudo? Eu mudo. E mudei. Aí, por exemplo, eu fui pra um cara que eu fui pro outro extremo, extremamente conservador. Aí eu falei, quer saber? Não sei usar cartão de crédito, corta o cartão de crédito, não sei usar limite especial, corta limite especial, só vou pagar se tiver dinheiro. Pra quem é endividado, foi a vida inteira endividado, isso é um romper de vida gigantesco. Falei, não contrai mais dívida, se eu tiver visto eu pago a vista, se não tiver não pago mais. E eu me esforcei muito estudando pra me tornar esse cara. E aí eu comecei a anotar de fato 100% do que eu gastava em centros de custos pessoais. E eu, de fato, me transformei naquilo, porque eu forcei tanto que uma hora tu rompe. E, de fato, chegou um ponto que eu não tinha mais dívida, não tinha cartão de crédito, não... Cara, conseguia guardar dinheiro, doava dinheiro. Então, eu resolvi, tá tudo certo. Só que, junto com isso... vem uma nova crença, que é da desgraça também. Sim, que é do escassez medo. ali, do medo de estar guardando e cada vez mais estar nessa escassez. Não, eu vou fazer isso porque eu tenho medo de gastar. Será que se eu ter crédito, será que eu não vou voltar a ser o Brian de antes? Tudo que é movido por medo dá problema. Tu tem que ser movido por fé, tu tem que saber o que tu quer, fé plena, genuína, vai e faz, por desejo. E aí, no meio do caminho, eu falei, cara... tá na hora de eu vir por meio termo aqui. Nem um inconsequente, nem um extremamente conservador. E aí, pra mim, foi um grande romper, vou ter cartão de crédito. Sabia? Quando eu comecei a usar cartão de crédito novo, eu falava, cara, eu me sentia pobre. Eu falava, meu Deus, parece que não tem dinheiro. Olha só, eu precisava ficar me reconstruindo o tempo todo, até eu acertar a mão. E aí, como que tu faz hoje? Como que funciona as tuas decisões financeiras? Tipo assim, tá lá o dinheiro guardado, tu vai comer o sushi? Não, quando tu avalia que tu vai comer o sushi? Quando tu avalia que tu vai guardar? Tem muito massa, porque daí essas paradas são legais, esses assuntos, né? De gente quebrada, gente com sucesso. Por exemplo, eu ia perguntar, tipo, o que mudou agora? Agora dá pra comer sushi todo dia, né? Que maravilha! O que acontece, cara? Mas quer ver uma mudança? Quando eu entrei nessa jornada da transformação, eu não sabia se eu podia comer o sushi ou não. Porque eu falava, cara, se eu comer o sushi... eu também tô me presenteando e tal, tô saboreando a vida, mas será que eu deveria comer ou será que eu deveria guardar e tal? E reinvestir. Né? Aí eu e a minha esposa, a gente criou um centro de custo, que é o nosso, que é Saborear a Vida o nome. Como eu não estava 100% do que eu gastava, a gente botava um orçamento para saborear a vida, que era o melhor orçamento que tinha, porque, cara, faz o que quiser, velho. Tô nem aí. Põe lá um dinheiro, era um dinheiro que a gente podia gastar no meio. E é aquilo ali. E aí tu vai comer sem culpa, né? Sim. Aí a sushizão, porque posso. Aquilo ali me ajudou a construir. Aí, claro, conforme tu vai aumentando a tua renda, tu vais mudando um pouco o teu formato de trabalho, né? Mas um percentual hoje dou, um percentual... Mas é muito legal essa ideia, porque o pessoal de finanças já ensina, né? Ter as caixinhas, os envelopes, né? Para cada coisa. Então, é muito legal a ideia que vocês estabeleceram. Vou pegar essa dica para mim também, porque eu sou gastadeira. Já amei. Vou pegar para mim também, porque eu vou dizer por mim também, eu estudo muito, né? Sobre mentalidade e tudo mais. Eu trago isso no
meu trabalho. Então, é a dúvida que a gente fica, né? Quando a gente tá muito num lugar ou muito no outro, a gente fica, tá, mas quando gastar, né? Quando investir, na verdade, esse dinheiro no meu prazer, e quando realmente é o momento de, não, vou segurar aqui, vou reinvestir, enfim, vou criar tudo isso. Põe meta. Foi muito legal. Meta ou percentual de valor fixo, aí fica mais fácil, tu gasta sem culpa daí. É mais gostoso. Aí tu aprende a gastar dinheiro, né? Deixa uma mensagem, né, para os empresários aí que estão buscando, então, esse desenvolvimento, que talvez estejam no início, estão naquele momento, talvez lá de 2016, chorando, e querem dar essa volta por cima. Então, deixa uma mensagem para eles. Cara, faça imersão em estudo e desenvolvimento, tem que ter. E se conecte em pessoas que hoje já passaram pelo que você já passou, ou pessoas que estão num nível muito acima de você. Sente em mesas que te dão medo, aquela história de sente na mesa de pessoas que são mais inteligentes de você, é muito romantizar, é lindo, que lindo, vai lá mesmo, pra te sentir o pato da mesa lá e, tu não conseguir acompanhar a linha de raciocínio dos caras, né? Mas se aproxime dessa galera e se conecte com grupos igual esse daqui, do Age, que te dão acesso de falar um pouco daquilo que tu sabe, que te conecta a pessoas que te trazem coisas boas, que te tragam rampagem na vida, que é tu pegar coisas que outros players já fizeram e aplicar na tua vida. Pra mim a vida é muito simples. Eu acho que a vida ela é tão fácil, mas ela é tão simples. Errei, deixa eu me reposicionar, né? Existem os percalços da vida, mas a vida ela é simples. De verdade, ela é simples. A gente, como ser humano, que pensa que não é possível que seja assim, né? Só eu perdoar, bicho, perdoa o tempo todo, releva o tempo todo, a vida fica mais leve mesmo, fica mais fácil. Existe pressão, mas tu não precisa absorver ela, tu pode ir lá resolver, né? Pô, se o resultado não tá vindo, você não precisa se sentir culpado, cara. Tá tudo certo, o plano de ação faz de novo, né? Acho que a vida é simples demais e a gente quer deixar a vida robuscada. Então alivia um pouco dessa carga e assuma as responsabilidades de que tudo que acontece na tua vida de fato é tua e que isso é maravilhoso, né? Porque isso nos dá o poder de poder mudar. Mas, cara, conectar com gente que é melhor do que você e imergir no estudo, sendo de fato bichinado por aquilo que tu faz, mas na alma, né? Aquilo que queima. Né? Que de fato tu estás disposto a, por exemplo, se afastar de algumas pessoas, se aproximar de outras, mudar tua rotina para te conquistar aquilo que de fato tu coloca na tua mente que tu vai fazer. Cara, tu muda de vida. Eu mudei assim, né? Eu sou um cara transformado. Muito legal, que eu sou de Blumenau. Eu era um porra louca, né? Eu era um revoltado com a vida. E aí os meus amigos da minha adolescência, por exemplo, que me veem hoje, eles falam, não, esse Brian não. O Brian de lá, outro Brian. E a galera que me conhece daqui e não conheceu o outro Brian, falou, não, eu nem consigo imaginar que tu era um cara briguento na rua, que tu, né, fechava o pau no trânsito. Mas essa é a melhor coisa que tem, né? Assim, quando as pessoas veem essa transformação na gente, eu acho. É uma sensação muito boa, né? E é genuíno. Cara, realmente, imerge, saiba quem você é, saiba o que você quer, imerja em desenvolvimento e esteja conectado em pessoas melhores, o resultado vai mudar, cara. Vai mudar. E tem coisas que tu consegue perceber que tu mudou. Tem coisas que no dia a dia tu... Nem percebe. Pois, meu Deus, verdade, cara. Antes eu pensava assim, agora, meu Deus, mudei, que massa. Qual momento? Velho, não sei. Eu sei que a minha vida mudou em 2016, uma tomada de decisão. Toma uma decisão, tua vida muda. Uma tomada de decisão. Eu senti aquilo na época. Uma semana depois eu fechei uma vendaça. O resultado vem, na sequência foi recorrência de vendas, entende? Então, cara, teve um ponto de inflexão lá, né? Teve a virada de chave. E tem coisa que tu nem percebe, mas depois de um começa com a decisão, então. Muda. Muito bom. Decisão. É o que eu trago também, muito legal. É isso. Obrigada, né? Queria agradecer pela participação, foi excelente. Já aprendi um monte, vou colocar em prática, porque o aprendizado é isso, né? A gente tem que praticar também, né? Verdade. Com certeza, sempre em prática. Muito obrigada, Brian, pelo teu... Eu nem sei explicar, né? Porque isso aqui foi incrível. A gente até passou do horário, porque realmente foi muito incrível, assim, ter essa experiência. Porque a gente vê muito em livros, né? Lê muito, mas ter aquela pessoa que realmente se transformou e trouxe essa experiência para sua empresa, que está aí tendo muito resultado, é realmente incrível. E só o networking é capaz de fazer com que isso aconteça mesmo. De conectar. E até o próximo Pode Vir Empresário, né? Até o próximo. Obrigado, meninas, pelo acesso, né? Obrigado por estar aqui junto com vocês, conectando. Muito motivador pra mim também, né? Porque sai mais energizado, mas a gente já chega na empresa mais... Animado, né? Mais animado. Bora vender. Mais energia. Bora vender. Então, meninas. Muito obrigada, Tchau a todos. Até a mais. próxima.